O som da chuva caía suave sobre os telhados de Fortaleza, misturando-se com o barulho distante do mar. No pequeno apartamento perto da praia, Lívia estava sentada no chão da sala, com o violão apoiado no colo. A janela estava aberta, deixando entrar o vento úmido da noite. A cidade lá fora parecia viva, carros passando, vozes distantes, o sussurro das ondas. Mas dentro daquele apartamento existia apenas uma coisa: a música. Lívia dedilhava as cordas distraidamente. Seus dedos se moviam quase sem pensar, como se seguissem um caminho invisível. Ela suspirou. Não, ainda não é isso, murmurou. Desde pequena, a música era seu refúgio. Quando o mundo parecia confuso demais, ela pegava o violão e deixava os sentimentos se transformarem em notas. Naquela noite, porém, algo diferente acontecia. Havia uma melodia tentando nascer. Ela não sabia de onde vinha. Não era uma música que tivesse ouvido antes, nem parecia algo que estivesse tentando compor conscientemente. Era mais como um chamado. Lívia fechou os olhos e tocou novamente. Dó, sol, lá menor. Uma sequência simples. Mas quando ela chegou ao quarto acorde, algo inesperado aconteceu. Seus dedos deslizaram para um acorde que ela nunca usava. E então, a melodia apareceu. Delicada, nostálgica, bonita de um jeito quase doloroso. Ela abriu os olhos. Uau! Rapidamente pegou o celular e começou a gravar. Tocou novamente. Dessa vez, a melodia veio completa, como se já existisse em algum lugar e ela estivesse apenas descobrindo. Quando terminou, ficou alguns segundos em silêncio. O coração batia rápido. Essa é especial, sussurrou. Ela salvou o áudio com um nome simples. Melodia 27. Mal sabia ela que naquele exato momento, a mais de 2.000 quilômetros dali, alguém estava vivendo exatamente a mesma coisa. Em Curitiba, a madrugada já havia tomado conta da cidade. No pequeno estúdio improvisado dentro de um quarto, Daniel estava sentado diante de um teclado digital. A tela do computador iluminava o ambiente. No monitor, um software de gravação aberto. Mas nada estava sendo gravado. Ainda. Daniel apoiou a cabeça nas mãos. Bloqueio criativo. De novo. Ele era compositor freelancer. Produzia trilhas para vídeos, comerciais, podcasts. Mas o que realmente queria era criar músicas que tocassem o coração das pessoas. Só que fazia semanas que nenhuma ideia surgia. Até aquela noite, ele começou a tocar algumas notas aleatórias no piano. Plim, plim, plim. Nada especial. Mas então, seus dedos encontraram uma sequência diferente. Dó, sol, lá menor. Ele franziu a testa. Interessante, continuou. Quando chegou ao quarto acorde, seus dedos escolheram uma harmonia inesperada. E então, a melodia aconteceu. Daniel parou de tocar. O silêncio pareceu enorme. Espera, ele tocou novamente. Agora com mais cuidado. A música parecia familiar. Não porque ele já tivesse ouvido, mas porque parecia certa demais. Como se aquela melodia tivesse esperado anos para existir. Rapidamente ele apertou o botão de gravação. Tocou tudo novamente. Cada nota parecia carregada de emoção. Quando terminou, ele respirou fundo. Essa é diferente. No arquivo digitou o nome. Primeiro Encontro. Ele não sabia por quê, mas aquele nome parecia perfeito. Alguns dias depois, Lívia publicou a gravação da melodia em uma plataforma de músicos independentes. Era um site onde compositores compartilhavam ideias e colaborações. Ela não esperava muito. Talvez alguns comentários. Talvez alguém sugerisse uma letra. Mas algo inesperado aconteceu. 3 dias depois, ela recebeu uma mensagem de um usuário chamado Daniel. A mensagem dizia: Oi, eu preciso te mostrar uma coisa estranha. Lívia franziu a testa. Estranha? Ela respondeu. O que aconteceu? Alguns minutos depois, chegou um arquivo de áudio. Ela colocou os fones de ouvido. Apertou play. E então, seus olhos se arregalaram. A melodia que saiu do áudio era exatamente a mesma. As mesmas notas. A mesma progressão. A mesma emoção. Ela pausou o áudio no meio. Não, isso não é possível. Respirou fundo e voltou a ouvir. Até o final. Quando terminou,
O coração batia tão rápido que parecia um tambor. Ela respondeu imediatamente. Você copiou minha música? A resposta veio quase instantaneamente. Não, eu compus antes de ouvir a sua. Silêncio. Lívia olhou para o próprio áudio. Depois para o dele. Então escreveu. Quando você compôs isso? Daniel respondeu. 3 dias antes de você postar. Lívia sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela digitou devagar. Eu compus exatamente no mesmo dia. Do outro lado do país, Daniel estava olhando para a tela com a mesma expressão de incredulidade. Ele escreveu. Isso é impossível. Ela respondeu. Ou incrível. E foi assim que começou. Nos dias seguintes, os dois começaram a conversar cada vez mais. Primeiro, sobre a coincidência. Depois sobre música. Depois sobre tudo. Eles trocavam gravações, ideias, letras, versões da melodia. Descobriram que tinham gostos musicais parecidos. Os dois amavam composições emocionais. Os dois acreditavam que música podia mudar vidas. E sem perceber, começaram a esperar ansiosamente pelas mensagens um do outro. Certa noite, Daniel enviou uma versão da melodia tocada em piano e violino virtual. Lívia ouviu em silêncio. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Ela mandou um áudio. Daniel, essa música parece que conta uma história. Ele respondeu. Talvez conte. Da qual houve alguns segundos de silêncio. Então ele disse. A história de 2 pessoas que ainda não se conheceram, mas já estavam destinadas a criar algo juntas. Lívia sentiu o coração apertar. Ela riu nervosamente. Você fala como se fosse um filme. Talvez seja. Um filme? Sobre 2 músicos que compõem a mesma melodia no mesmo dia. Ela ficou em silêncio. Depois disse. E qual seria o final? Daniel demorou alguns segundos para responder. Quando respondeu, sua voz parecia um pouco tímida. Eles se encontram. O coração dela disparou. Você quer dizer, pessoalmente? Sim. Lívia olhou para o teto. Respirou fundo. Você mora muito longe? Eu sei. Silêncio. Então Daniel disse. Mas às vezes, algumas coincidências são importantes demais para ignorar. Lívia sentiu um sorriso surgir no rosto. Então o que você sugere? Do outro lado da chamada, Daniel respirou fundo e disse. Que tal a gente marcar o primeiro encontro? Lívia ficou parada. Seu coração parecia ter esquecido como bater normalmente. Você está falando sério? Muito. A gente nem se conhece direito. Conhecemos nossa música. Ela riu. Isso é verdade. Daniel continuou. E se essa melodia realmente significar algo? Tipo destino? Talvez. Lívia ficou olhando para o violão apoiado na parede. A mesma melodia que havia surgido do nada. No mesmo dia, na mesma hora, em 2 lugares diferentes. Ela voltou ao telefone. Daniel. Sim. Onde seria esse encontro? Ele respondeu sem hesitar. Onde a música começou. Ela sorriu. Fortaleza? Fortaleza. Silêncio. Então ela disse algo que mudaria tudo. Então você precisa vir logo. Do outro lado da ligação, Daniel sorriu, porque naquele momento ele tinha certeza de uma coisa. Aquela melodia ainda não tinha terminado sua história. E o primeiro encontro estava prestes a acontecer. O aeroporto de Fortaleza estava cheio naquela manhã. Pessoas apressadas, malas rolando pelo chão, anúncios ecoando pelos alto-falantes. Mas para Daniel, tudo parecia distante, quase em câmera lenta. Ele segurava apenas uma mochila e um pequeno teclado portátil. Quando saiu pela porta de desembarque, o ar quente da cidade o envolveu imediatamente. Ele respirou fundo. Então é aqui, murmurou. Era estranho pensar que uma simples melodia tinha trazido ele até ali. Uma música, 4 acordes e uma pessoa que ele nunca tinha visto pessoalmente. Seu celular vibrou. Mensagem de Lívia. Você já chegou? Daniel sorriu e respondeu. Acabei de sair do avião. A resposta veio quase imediatamente. Estou nervosa. Ele digitou. Eu também. Alguns segundos depois, ela mandou outra mensagem. Então vamos resolver isso logo. Daniel franziu a testa.
Como assim? A resposta veio acompanhada de um emoji sorrindo. Olhe para o lado direito. Ele levantou os olhos. E lá estava ela. Lívia estava encostada em uma coluna do aeroporto. Usava um vestido simples e segurava o violão nas costas. Mas não foi isso que chamou a atenção de Daniel. Foi o sorriso. Era exatamente o tipo de sorriso que ele imaginava. Quando escutava a voz dela nas mensagens de áudio, ela deu alguns passos em direção a ele. Então, disse ela um pouco tímida, você é real. Daniel riu. Pelo visto você também. Por alguns segundos, nenhum dos dois soube o que fazer. Eles tinham conversado por horas e horas. Tinham criado música juntos. Tinham compartilhado sonhos. Mas agora estavam ali, cara a cara pela primeira vez. Até que Lívia quebrou o silêncio. Isso está estranho, né? Não, um pouco. Mas também é incrível, Daniel concordou. Muito. Ela apontou para o teclado na mochila dele. Você trouxe? Claro. Ela levantou o violão. Eu também. Eles se olharam por alguns segundos e começaram a rir. O nervosismo desapareceu um pouco. Então, disse Lívia, você veio até aqui por causa de uma música. Não só pela música. Ela inclinou a cabeça. Não! Daniel sorriu. Também por você. O coração de Lívia acelerou. Mas ela apenas disse, então você precisa conhecer um lugar. Alguns minutos depois, eles estavam caminhando pela praia de Iracema. O sol da tarde iluminava o mar, transformando a água em uma superfície brilhante. O vento leve bagunçava o cabelo de Lívia enquanto ela caminhava pela areia. Daniel olhava tudo com curiosidade. Esse lugar é lindo. Eu venho aqui sempre que preciso compor. Foi aqui que você criou a melodia? Ela apontou para um banco de madeira perto do calçadão. Ali, eles se sentaram. Por alguns segundos, ficaram apenas observando o mar. Então Lívia tirou o violão. Dixete, acho que chegou a hora. Daniel abriu a mochila e tirou o pequeno teclado. Hora de quê? Ela sorriu. De tocar a nossa música juntos pela primeira vez. Daniel sentiu um arrepio. Você está pronta? Acho que sim. Eles se olharam e começaram. O piano entrou primeiro. Suave, delicado. Dó, sol, lá menor. Lívia reconheceu imediatamente. Ela entrou com o violão, a melodia começou a crescer. Algo mágico aconteceu naquele momento. Não parecia que duas pessoas estavam tocando. Parecia que a música sempre tinha sido feita para aquele instante. O vento, o som das ondas, o brilho do sol, tudo parecia acompanhar o ritmo. Algumas pessoas começaram a parar ao redor, curiosas, escutando. Mas Daniel e Lívia não perceberam. Eles estavam completamente concentrados na música. Quando chegaram à parte final da melodia, Lívia começou a cantar. Não era algo planejado. As palavras simplesmente surgiram. Uma letra sobre dois caminhos diferentes, que acabaram se encontrando. Daniel olhou para ela enquanto tocava. E naquele momento, percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Aquela música era sobre eles. Quando a última nota terminou, houve silêncio por alguns segundos. Então as pessoas ao redor começaram a aplaudir. Lívia ficou surpresa. Acho que tínhamos plateia. Daniel riu. Acho que sim. Um homem que estava assistindo se aproximou. Essa música é de vocês? Lívia respondeu. Sim. O homem sorriu. Vocês deveriam gravar isso. Daniel olhou para Lívia. Talvez a gente grave. Ela respondeu. Talvez. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, algo inesperado aconteceu. Um dos espectadores estava gravando tudo e postou o vídeo na internet. Naquela noite, Daniel e Lívia estavam sentados em um pequeno café, rindo e conversando como se conhecessem há anos. O celular de Lívia começou a vibrar sem parar. O que está acontecendo? Ela abriu o aplicativo. Seus olhos se arregalaram. Daniel, o quê? E o vídeo da gente tocando? Sim. Ela virou a tela para ele. Está viralizando. O vídeo já tinha milhares de visualizações. Comentários apareciam rapidamente. Que música linda. Quem são esses dois? Isso parece destino. Daniel ficou em silêncio.
Então disse, talvez seja. Lívia olhou para ele. É destino. Ele assentiu. Porque se eu não tivesse composto aquela melodia, eu nunca teria postado a minha e nós nunca teríamos nos conhecido. Ela sorriu. Então acho que devo agradecer a música. Daniel respondeu suavemente. Eu agradeço a você. O silêncio entre eles não era mais estranho. Era confortável. Então Lívia disse, Daniel, sim. Você vai voltar para Curitiba amanhã? Ele hesitou. Eu ainda não comprei a passagem. Ela levantou uma sobrancelha. Não! Ele respirou fundo. Eu estava pensando em ficar mais alguns dias. Lívia sorriu. Boa ideia. Por quê? Ela respondeu. Porque ainda temos muitas músicas para escrever. Daniel inclinou a cabeça. E só músicas? Ela fingiu pensar. Talvez outras coisas também. Os dois riram. Meses depois, a melodia que começou como uma coincidência ganhou um nome oficial. Melodia do Primeiro Encontro. A música foi gravada, lançada e compartilhada por milhares de pessoas. Mas para Daniel e Lívia, o mais importante não era o sucesso. Era a história por trás dela. Porque toda vez que tocavam aquela música, eles lembravam do momento em que duas vidas diferentes se encontraram através da mesma melodia. E de como algo aparentemente impossível se transformou em amor. Numa noite especial, durante um pequeno show, na mesma praia de Iracema, Daniel pegou o microfone. Essa música mudou a minha vida. Ele olhou para Lívia. Porque foi através dela que eu encontrei a pessoa com quem quero compor todas as próximas canções da minha vida. Lívia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Daniel segurou a mão dela. Então, o primeiro encontro realmente mudou tudo. Ela respondeu sorrindo. E a nossa melodia ainda está só começando. Enquanto o público aplaudia, os dois começaram a tocar novamente. A mesma música, a mesma melodia. Mas agora, com um final feliz.